gente! Tudo certinho? Boa noite! Eu sou o Silvio Alvarez, eu sou artista plástico de colagem e criei aqui para vocês o nosso programinha Arte para Crianças, onde a gente traz a cada edição, a cada novo programa, a gente traz um quadro diferente. Hoje eu vou falar sobre um quadro de um pintor muito famoso, que é o William Turner, inglês, né, da Inglaterra. Lógico, né? O William Turner era de um movimento, de um tipo de pintura, de uma escola chamada Romantismo. E o William Turner pintou um quadro chamado Mortlake Terrace. E não é um quadro tão famoso quanto os outros que nós falamos, como O Nascimento da Vênus, como O Quarto do Van Gogh, mas o William Turner, ele é considerado o cara que abriu caminho para que os artistas modernistas pudessem acontecer. Então, ele foi moderno quando ainda não se era legal ser moderno. Entende? Ah, tio Silvio, mas por que o senhor escolheu esse quadro então se ele não é famoso? É porque esse quadro, ele é um quadro muito bem pintado, lindo, e é também um quadro que tem uma história curiosa envolvida nele. Além disso, ele mesmo sendo um quadro feito de pintura a óleo, ele tem um lance com a colagem, que é a arte que o tio Silvio faz. Tá certo? Eu quero mencionar que essa história eu descobri num livro do professor Antônio Costela, que é o livro Para Apreciar a Arte. No meio do livro eu vi essa história e aí fiquei encantado com ela. Bom, o Mortlake Terrace, Mortlake é uma rua de Londres, de um bairro de Londres. E é uma casa que foi construída em 1720. Na realidade era uma propriedade que foi passando de família para família, e era tão grande que inclusive depois acabou sendo sede do governo lá local deles, depois virou escritório, aí depois foi bombardeado durante a guerra. Então só o local que dá nome ao quadro, o Mortlake, né, é já interessante para a gente falar aqui no nosso programinha. O William Turner, que o nome completo era Joseph Mallord William Turner, pintou esse quadro Mortlake Terrace a pedido do William Moffat. Esse William Moffat, ele era dono dessa propriedade, desse local, dessa casa aqui, né, que era muito grande. Tinha um terraço, por isso que é Mortlake Terrace. Mortlake é o lugar, é o nome do lugar, tá certo? Aqui a gente tem muitas curiosidades para a gente ver. Aqui é uma escada de jardineiro. O William Turner provavelmente estava pintando lá no local com um cavalete e ele estava olhando tudo como realmente estava acontecendo. Pode ser que alguma coisa ele tenha inventado, tá certo? Alguns pintores gostam de estar no local. Outros pintores meio que fazem um desenho, anotam num caderninho e depois no seu ateliê, no seu espaço de pintura, na sua casa, eles pintam do jeito que eles quiserem. Tá certo? Aqui me parece que o William Turner estava pessoalmente. O tio não encontrou literatura que explique isso direitinho. Aqui a gente tem algumas outras coisas, ó, que é muito legal. Nós temos um aro. Esse aro, muito provavelmente, era usado como bambolê, que a gente conhece como bambolê hoje, né? Por que o tio Silvio acha que é um bambolê? Porque aqui, ó, tem uma cadeira vermelha e tem uma boneca em cima. Então, tinha crianças aqui, muito provavelmente, tá certo? Aqui tem um álbum de fotografias com as fotos meio que saindo do álbum. O livro que o tio Silvio viu, na realidade, o site, que é o site do Museu Nacional de Arte de Washington, lá dos Estados Unidos, onde o quadro se encontra, diz que haviam pessoas aqui vendo o álbum. E elas correram
para ver um barco passar que tinha um lord, que eu já vou explicar o que é um lord, que era o prefeito que estava passando. Então eles correram para ver esse barco aqui. Era uma barca cerimonial que estava passando com o prefeito, tá certo? Que era um lord. Então eles deixaram as fotografias que eles estavam vendo, eles estavam olhando os álbuns, eles deixaram jogado aqui. Por isso eles saíram correndo. Ó, e as pessoas estão aqui. Tá vendo? Esse rio aqui, onde a barca está passando, é o rio Tâmisa, que fica em Londres. O Lord é um nome que seria senhor, tá certo? Mas na Inglaterra, somente é dado esse título, essa forma de chamar, às pessoas muito importantes. Lá na Inglaterra, as pessoas que governam, que seriam os nossos deputados daqui, são a Câmara dos Lords, certo? Que mais? Aí tem uma historinha que o tio Silvio quer contar, que ele já conta já. Tudo que eu falei antes é para poder fazer graça, é para poder fazer sentido o que eu vou contar agora, que é a história que eu descobri no livro do professor Antônio Costela, o Para Apreciar a Arte. O William Turner era um pintor romântico, do romantismo, que ele gostava de estudar a luz, então ele gostava de complicar os quadros dele. Então ele fez esse quadro Mortlake Terrace, tudo contra a luz, com o sol se pondo. E ele foi fazer a exposição dele, que ele pintou o quadro em 1827, e chegou o dia da abertura da exposição. A abertura da exposição se chama vernissagem. Como assim, tio? É que, antigamente, os pintores deixavam as vésperas, alguns dias antes ou um dia antes, para passar o verniz, que é a parte final do quadro. Depois que pinta, passa um verniz para o quadro durar mais, ficar mais brilhante e tal, às vezes. Ou não, ou tirar o brilho, né? Mas o verniz conserva mais o quadro. Então eles passavam esse verniz um dia antes da exposição começar. Por causa disso, a abertura da exposição ganhou o nome de vernissagem, que vem de verniz, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Ele foi fazer a exposição dele e montou toda a exposição, arrumou tudo direitinho e tal, e colocou esse quadro que é o Mortlake Terrace. E aí ele tinha um amigo, o tio já viu em livro que ele não era muito amigo, e outro livro discutiu que ele era rival. O Edwin Landseer era um outro pintor inglês também, que era especializado em pintar animais. Ele gostava muito de pintar cachorro, cavalo. Lá na Inglaterra, em Londres, existem 4 leões gigantes que ele fez com escultura. Ele também era escultor. E o Edwin Landseer, ele foi olhar o quadro na hora que o William Turner estava almoçando. O William Turner estava na exposição e foi almoçar. O Edwin Landseer, ele chegou e viu a exposição sozinha. Sabe o que ele fez? Ele achou que estava faltando alguma coisa. Ele pegou um papel, cortou um cachorrinho e colou no quadro do outro, do William Turner. E foi embora. O William Turner, quando ele voltou e viu aquilo, ao invés dele ficar desesperado, não, ele gostou. Ele achou que precisava mesmo. A única coisa que ele fez, eu vou mostrar já já, ele pintou o cachorrinho de preto e mudou um pouquinho o cachorrinho de lugar. Mas o cachorrinho ficou lá. Quer ver? Gente, olha só como é que ficou. Como é contra a luz, então fica meio sombreado mesmo. Isso aqui acabou sendo colagem. Tá certo? Porque ele cortou o cachorrinho, né? E o William Turner gostou, ele só mudou de lugar e pintou de preto. Porque contra a luz as coisas ficam meio sombreadas mesmo. A colagem, ela acontece mesmo depois da invenção da fotografia. Isso aqui é antes da invenção da fotografia. Foi em 1827. Mas acaba sendo uma história curiosa da história da colagem. Gente, nós estamos gostando muito
desse nosso programinha, de fazer isso para vocês, de preparar isso para vocês. Tá? Eu estou estudando muitos quadros novos, já preparando para vocês, muita coisa tem por vir. E eu quero agradecer aos pais que têm mandado mensagens super carinhosas aí pra gente, tá? Aos adultos que têm selado criança e estão curtindo também. Muito obrigado, tá, gente? Gente, não deixa, não esquece, por favor, curte lá, tem que curtir lá na mãozinha, tem que marcar o sininho para avisar vocês e tem que se inscrever no canal, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!